Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais fascinantes e, olha, mais importantes do direito: a hermenêutica jurídica. Basicamente, é a arte de descobrir o que a lei realmente quer dizer. Parece simples, né? Mas a gente vai ver que é um universo bem complexo e que é essencial para que a justiça aconteça de verdade. E para guiar essa nossa análise, a gente vai se basear na obra que é a grande referência no Brasil sobre o assunto, Hermenêutica e Aplicação do Direito, do Carlos Maximiliano. É um verdadeiro clássico, o livro que praticamente organizou o estudo desse tema por aqui. E aqui a gente já chega na pergunta central, aquela que move tudo isso. Ué, se a lei é um texto, se ela está ali, escrita em preto e branco, por que ela causa tanta briga, tanto debate, tantas interpretações diferentes? É exatamente esse o desafio que a hermenêutica se propõe a resolver. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que a lei não é autoexplicativa. Depois, a gente define o que é essa tal de hermenêutica. Em seguida, uma virada de chave, a diferença entre a vontade da lei e a do legislador. Daí, vamos abrir a caixa de ferramentas do intérprete. E, para fechar, vamos falar do fator humano, que é essencial. Vamos lá, então. Começando pelo princípio de tudo, o fato de que a lei, por mais bem escrita que seja, não fala por si só. Sempre, sempre vai existir uma ponte que precisa ser construída entre o que está no papel e a vida real. Olha, a honestidade dessa afirmação do Maximiliano é quase brutal de tão direta. Toda a lei é feita por pessoas e é aplicada por pessoas. E as palavras, por mais que a gente tente, elas são limitadas. Elas não conseguem prever todas as situações, todas as nuances da vida real. Isso cria dúvidas, cria lacunas. É exatamente aí que nasce a necessidade de interpretar. Ok, se o problema é a limitação da palavra, qual que é a solução? A resposta está numa disciplina específica, uma ciência que se dedica a essa tarefa de decifrar o direito. Essa aqui é a definição mais formal. Veja bem, hermenêutica não é achismo, não é cada um achar o que quer. É um estudo sério, um método organizado para fazer duas coisas. Primeiro, descobrir o sentido do texto legal e, segundo, determinar o seu alcance, ou seja, até onde aquela regra se aplica. E essa diferença aqui é super importante de entender, sabe? Pensa assim, a hermenêutica é a teoria, é como se fosse a caixa de ferramentas. Já a interpretação é a prática, é o ato de pegar essas ferramentas e usar num caso concreto para construir o significado. Uma é a ciência, a outra é a aplicação dessa ciência. Agora a gente vai entrar num dos pontos mais revolucionários da hermenêutica moderna. A maneira de responder à pergunta "o que a lei quer dizer" mudou, e mudou muito ao longo do tempo. Essa citação é perfeita para ilustrar isso. Por muito tempo, interpretar a lei parecia uma espécie de sessão espírita. A gente tentava adivinhar o que um legislador, às vezes décadas ou séculos atrás, estava pensando quando escreveu aquilo. O que o Maximiliano nos alerta é que essa intenção original é só uma pecinha do quebra-cabeça e nem sempre é a mais importante. A imagem aqui resume tudo direitinho. A visão antiga olhava para trás, para o passado, tentando caçar uma intenção pessoal que muitas vezes já se perdeu no tempo. A visão moderna, não. Ela é dinâmica. Ela olha para o presente e pergunta: para que essa lei serve hoje? Que problema social ela tem que resolver agora? Isso é fundamental. Pensa bem, a sociedade não para de mudar. Surgem novas tecnologias, novos costumes, novos valores. Se a lei ficasse congelada lá no passado, ela se tornaria inútil, injusta. A hermenêutica moderna enxerga a lei como uma força viva, um organismo que precisa se adaptar para continuar fazendo sentido. Beleza, mas como é que se faz essa interpretação de um jeito organizado, sem virar bagunça? Bom, o intérprete não age só por instinto. Ele tem, como a gente falou, uma caixa de ferramentas com métodos bem definidos para isso. Basicamente, essas são as quatro principais. O método lógico, bom, usa a razão. O histórico olha para o passado para entender o contexto em que a lei foi criada. O sistemático, que é importantíssimo, lembra que nenhuma lei é uma ilha. Ela tem que fazer sentido dentro do sistema todo, a começar pela Constituição. E, por fim, o teleológico, que é o queridinho da vez. Ele foca no propósito, no objetivo final daquela lei. É isso. De todas essas ferramentas, a hermenêutica moderna meio que aponta a bússola para a interpretação teleológica. No fim do dia, a pergunta que mais importa para o intérprete é: qual decisão vai fazer com que essa lei cumpra melhor a sua função social e traga o resultado mais justo para todo mundo?
E tudo isso leva a gente para o nosso último ponto, que, sinceramente, talvez seja o mais importante de todos. Porque no final, depois de todas as teorias e todos os métodos, a justiça sempre volta para onde começou: as pessoas. Essa frase é de uma força. Olha, é um soco no estômago da realidade. Nenhum sistema de regras, por mais perfeito que seja no papel, consegue substituir a qualidade humana de quem o aplica. A gente pode ter as melhores leis do mundo, mas a justiça, a de verdade, sempre vai depender da capacidade das pessoas que a colocam em prática. Por isso, Maximiliano lista qualidades que vão muito além da técnica jurídica. É preciso ter bom senso, ter experiência de vida, ter uma consciência profunda da realidade social das pessoas. Interpretar a lei não é uma tarefa para robôs, é uma atividade profundamente humana, que exige sabedoria. E no fim das contas, a grande sacada é essa. O objetivo da hermenêutica não é ser só um exercício intelectual para ver quem é mais inteligente. O objetivo é pegar um texto, que pode ser frio, distante, e transformá-lo num instrumento vivo, capaz de trazer uma decisão justa para um problema real de pessoas reais. E para a gente fechar, fica essa reflexão. No final das contas, a lei é muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. Ela nos dá um mapa, os princípios, os limites, mas o caminho até a justiça, esse precisa ser trilhado a cada novo caso, usando as ferramentas da interpretação e, acima de tudo, com muita sabedoria humana.